aí galerinha, beleza? Camarano mais uma vez. E é o seguinte, como prometido, eu a partir de agora vou fazer um vídeo sobre cada convocação do Tite para os jogos da seleção brasileira, tá? No mês que vem a gente vai ter 2 amistosos contra a Arábia Saudita e a Argentina, ambos os jogos lá na Arábia Saudita, tá bom? E eu vou aqui olhar os nomes, pensar um pouco nos nomes e comentar o que é que eu acho de bom, o que é que eu acho de ruim. Então, sem mais enrolas, já tá aparecendo aí na tela pra vocês a lista dos 20 e, calma, 4, 8, 12, 16, 17, 23 jogadores. Porque nunca sei se é 23 ou 24. Mas vamos lá, os 3 goleiros são Alisson, Ederson e o Felipe, se não me engano o goleiro da base do Grêmio, ok? Para as laterais a gente tem o Danilo, Fabinho, Alexandro e o Marcelo. Para a zaga a gente tem Marquinhos, Miranda, Éder Militão e Pablo. Para o meio campo a gente tem Casemiro, Arthur, Wallace, Fred, Bosta Augusto, Felipe Coutinho. E para o ataque a gente tem Everton, Roberto Firmino, Jesus, Malcom, Neymar e Richarlison. Esses são os nomes convocados. Primeiramente, aqui a gente não tem o que discutir. Alisson e Ederson, nomes incontestáveis. E como terceira vaga, o Tite está seguindo com o que ele falou na convocação anterior, que é dar chances para alguns garotos do Sub-20. Chamou o Felipe. Então, eu não vou criticar, não vou reclamar aqui, ok? Até porque é bom para dar experiência, principalmente para essa vaga de goleiro, que a gente não tem tantos nomes assim com espaço na mídia abaixo de 21, 22 anos, tá bom? Então é uma boa oportunidade chamar goleiros assim para dar oportunidades assim pro time. Para as laterais, a gente tem o que para mim é o que no momento a gente tem como o quarteto mais forte disponível para as laterais, tá? Danilo e Fabinho, Alexandre e Marcelo. Tá certo que o Fabinho não jogou até agora pelo Liverpool nessa temporada, mas não jogou direito, na verdade, assim, né? Ele jogou já alguns minutos, mas na partida que ele jogou contra os Estados Unidos, ele executou a função muito bem. E eu até acredito que o Klopp tem que pensar 2 vezes se vai testar ele ou não nessa vaga de lateral direito, porque pode ser uma boa opção, até porque os 2 laterais titulares do Liverpool não são tão experientes assim. Então ter alguém com a vivência e experiência já do Fabinho seria bom para essa posição, até porque ele jogou muito contra os Estados Unidos. Para a zaga a gente tem Marquinhos, Miranda, Éder Militão e Pablo. O Pablo, eu honestamente eu não sei como é que ele tá atualmente pelo Bordeaux. Eu sei do histórico que ele tem pelo Corinthians, a confiança que teoricamente o Tite deve ter nele, mas eu não posso opinar em jogador que eu não tenho noção de como está o desempenho, ok? Só que o que eu me lembro do Pablo, ele tem na época, nos momentos que ele passou pelo Corinthians, ele era honestamente o nosso melhor zagueiro. Vai ser difícil a gente ter outro zagueiro do mesmo nível que ele executava pelo clube, tá bom? A gente tem Marquinhos e Miranda, que provavelmente vai ser a dupla de zaga titular. O Éder Militão, ele tá sendo utilizado no Porto como zagueiro, mesmo a gente sabendo que a função original dele, quando ele surgiu aqui no Brasil, era lateral direito, mas é uma boa opção também, justamente pelo fato dele poder jogar na lateral direita e trazer o Fabinho para o meio campo, para o Tite poder testar o Fabinho também nessa posição da volância. E eu acredito que o Pablo vai ser testado principalmente no jogo contra a Arábia Saudita. A gente agora tem 5 nomes para essa posição de volante, de saída de jogo. A gente tem o Casemiro, a gente tem o Arthur, o Wallace, o Fred e o Renato Augusto. Fred, Arthur e Renato Augusto e Casemiro. Fred, Arthur e Casemiro são nomes incontestáveis. Não tem o porquê se meter nisso aqui, tá? O Arthur tá jogando muito. Quando jogou pelo Brasil, ele jogou bem pra caramba. Casemiro, obviamente, pra mim, no momento, é o melhor volante do mundo, incontestavelmente, porque o Modric não é volante, Modric é central midfielder, é um pouquinho diferente essa função, é um pouco mais avançado que o Casemiro. O Fred, ele não tá tão bem assim pelo Manchester United, mas é um jogador confiável, um jogador estável.
É uma pena que ele se machucou na Copa do Mundo e meio que prejudicou o andamento, até porque o Tite não soube administrar muito bem o elenco para ir trocar as peças quando eram necessárias. Mas a gente não deve massacrar o Fred, ele é realmente um bom jogador, só não tá no momento perfeito. Agora, duas coisas aqui, vamos lá. Wallace e Renato Augusto. Tá certo que o Renato Augusto é um jogador da mesma forma que o Fred, estável, sabe? Ele geralmente não tem muitos momentos de baixa qualidade técnica de ajuda na seleção toda vez que era necessário jogar com ele. Não é à toa que ele foi um dos melhores jogadores contra a Bélgica no jogo que a gente perdeu na Copa do Mundo. Mas, cara, se a porra do momento é renovação, por que você insiste num jogador que já tá velho? 30 anos de idade, pra Copa de 2022 vai estar com 34, impossível manter essa fase ou essa qualidade técnica até lá, porque obviamente o bicho joga na China, ou seja, uma merda de país. E, velho, eu não. Pra mim, os únicos jogadores velhos que devem continuar a ser convocados são Marcelo, Daniel Alves, Miranda e Thiago Silva. Apenas esses 4 que já têm idade avançada devem ser convocados. Porque a gente não pode negar, nossa parte defensiva é a parte mais fraca, principalmente lateral direito, são as posições que tá cada vez mais difícil de achar jogadores bons surgindo nos últimos anos. Agora sobre o Wallace, mano, é muito complicado essa situação de chamar o Wallace. Por quê? Temporada passada ele jogou pelo Hamburgo e pela primeira vez na história do Hamburgo, o Hamburgo caiu para a segunda divisão. Ele não teve um desempenho nem um pouco bom. Tá certo que agora ele foi comprado pelo Hannover, que joga na primeira divisão da Alemanha, mas ele também não tá jogando muito, ele não tá tendo muito espaço, e toda vez que ele entra, ele não tá sendo um fator decisivo pro time alemão. Então eu acho que é completamente errada essa convocação do Wallace. Pro ataque a gente tem Felipe Coutinho, Everton, Firmino, Gabriel Jesus, Malcom, Neymar e Richarlison. Pra mim, Coutinho, Everton, Firmino, Neymar e Richarlison são nomes incontestavelmente merecidos estarem nessa convocação, Moreno, fala o português correto. E aí a gente tem 2 nomes aqui que a gente tem que pensar um pouquinho. Gabriel Jesus e o Malcom, tá? O Malcom é um jogador pra mim excelente, só que nessa temporada se ele jogou 20 minutos somando todos os jogos do Barcelona oficiais, é muito. O Valverde não tá dando quase nenhum espaço para os jogadores do banco do Barça, tá meio que forçando o time titular a rodar o tempo todo e não dá oportunidade para o banco só no finalzinho dos jogos mesmo, que ele tá substituindo só a partir dos 35, 40 do segundo tempo, e isso eu acho que ele é um pouco prejudicial para o entrosamento do elenco do Barcelona. E o Malcom é o jogador mais prejudicado. Das 4 contratações que foram feitas pelo Barcelona de nome para essa temporada, o Malcom foi o que menos jogou. Eu acho bom ele ser convocado para ter tempo de treino, para ter tempo de jogo, porque eu acredito que o Tite vai querer testar ele, mas eu não sei se realmente merecia. Eu preferia chamar o William no lugar. Só que sobre o Gabriel Jesus, eu quero aqui comentar um pouco sobre o que eu falei lá no React de Brasil 5 El Salvador 0. Eu falei que dava para convocar os 3. Dá para jogar com o Gabriel Jesus, com o Firmino e com o Richarlison no mesmo time. Por quê? Porque o Gabriel Jesus, tá certo que ele tem essa função ali e ele só sabe jogar de centroavante. O Gabriel já foi testado na ponta, tanto pelo Tite quanto pelo Guardiola, e não rendeu a mesma coisa. O Gabriel só sabe jogar ali no meio. Mas o Firmino e o Richarlison têm características de jogo que os permite jogar em posições diferentes. No caso do Firmino, ele pode fazer a função de ponta
pelos dois lados, tanto pela esquerda quanto pela direita, ou como esse segundo atacante ali num 4-2-3-1, num 4-2-2-1-1. Acho que vocês conseguiram entender. Tipo um 4-2-3-1, só que com esse meio campo centralizado, um pouco mais avançado perto do centroavante. O Firmino é capaz de fazer essa função. E o Richarlison, ele tem muita facilidade para jogar pelas pontas. Ele jogou muito assim pelo Watford temporada passada e já foi experimentado nessa função em algumas partidas pelo Everton. Então, eu acredito, como eu falei lá no React de Brasil vs El Salvador, dá para jogar com os três. Principalmente se o Tite quiser implementar um 4-2-3-1, que aí com essa convocação, o meu time titular seria Alisson, Fabinho na lateral direita, a dupla de zaga eu colocarei Marquinhos e Miranda, na lateral esquerda Marcelo, obviamente, mesmo achando que o Alexandro está numa fase melhor, eu acho que o Tite vai colocar o Marcelo, mas pela fase, pelo rendimento, eu colocaria o Alexandro, tá bom? A minha dupla de volante seria Casemiro e Arthur. Com essa convocação aqui, eu jogaria assim: Neymar na esquerda, Firmino no meio, Coutinho na direita e o Gabriel Jesus ali de centroavante, ok? E aí no segundo tempo dá pra experimentar, bota o Malcom no lugar do Neymar, bota o Richarlison em alguma dessas três posições. Tipo, dá pra experimentar o Richarlison até nessa posição de meio campo ofensivo mais centralizado perto do centroavante, dá pra testar. Então, realmente, velho, Richarlison, Firmino e Jesus dá pra jogar com os três, justamente pelo fato do Firmino e do Richarlison terem essa possibilidade de jogar em posições diferentes, coisa que o Gabriel já foi provado que não rende tão bem assim. E eu acho que eu já tô falando demais, já tô aqui há 13, 14 minutos falando. Espero que vocês tenham gostado, essa é a minha opinião. E esse é o meu time titular teoricamente formado. O que eu acho que devia jogar tanto, ou principalmente contra a Argentina, porque eu acho que contra a Arábia Saudita o Tite vai testar jogadores diferentes. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês daqui a pouco e até lá, fui!